Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus nos dá de transmitir mais uma palavra do Senhor para o teu coração. Estamos na campanha dos Salmos, ministramos o Salmo número 3 e foi uma bênção. E vamos agora para o número 4, 150 Salmos com a graça do Senhor. Então, compartilha aí, divulga, comenta. Esse vídeo eu estou jogando lá no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá no YouTube e também estou jogando o link lá no Instagram. Então, chama todo mundo, prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Esse Salmo 4, ele é tremendo. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, quando você estiver, abra o teu coração. Se você estiver com a Bíblia, abra. Quando você vai ouvir esta mensagem, mas aonde ela chegar, o Espírito Santo falará contigo. Oremos. Pai Santíssimo e amado, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade e transmitir, Senhor, a tua palavra, meu Pai, nas redes sociais. Senhor, ser de grande valia, de edificação para teus filhos, perdoa nossos pecados nos cobre com sangue precioso do teu Cordeiro, Jesus. Fala conosco, abre a porta da palavra, que o Espírito Santo em liberdade, Senhor, que haja salvação, libertação e edificação, em nome do teu Filho Jesus. Pedimos, já te agradecemos. Amém. Você que vai entrando, vai chamando, porque Deus vai falar conosco. Salmo de número 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa carne, calai-vos. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, fazem resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram seu trigo e seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Aleluia. Amados irmãos, esse salmo foi composto na mesma ocasião do Salmo 3, quando Absalão se rebelou contra o pai. E está lá no livro, segundo livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 13. O Salmo 3 fala da angústia de Davi. E Davi pede que Deus se levante para defendê-lo. E na mesma angústia, esse aqui é ao músico mor em nigenote, ou instrumentos de corda. É a segunda oração na angústia. E a gente já pega esse tema aqui, a angústia, quando fala do pecado. Pois depois que Adão e Eva pecou, a angústia tomou conta do ser humano. Nenhum escapa dessa dor. E a angústia fala de ansiedade, fala de aflição, agonia, preocupação, tormenta, perturbação. Então, este problema ocasionado pelo pecado gravíssimo de Davi, que aonde a Bíblia diz, na antiga aliança, o pecado e adultério do homicídio sem causa, tinha que morrer. Então, Davi tinha que ser apedrejado junto com Batseba. Porém, a mão de Deus aliviou Davi. Davi se arrependeu e alcançou a graça de Deus. Pois ele era o rei de Israel, o monarca de Israel, magnânimo de Israel. Davi era só um representante. Então, Davi alcançou a graça do Senhor. Existe também aqui no Brasil o presidente, quando ele quer absolver um condenado por crimes horríveis, ele consegue a graça do Estado e ali recebe um salvo-conduto e ele é liberto da pena. Deus aqui mostrou a graça sobre Davi e mostrou a Davi que qualquer um israelita, qualquer um, por mais que estivesse pecando, se arrependesse, alcançaria o perdão. Eu lembro de Acabe, quando Jezabel mandou matar Nabote, e Deus disse, onde derramou o sangue de Nabote, de Jezabel, de Acabe, de seus filhos, também ia ser derramado. A Bíblia diz que Acabe jogou cinza, pano de saco, e se humilhou diante de Deus. Então, o mesmo profeta que levou a mensagem terrível de Deus, Deus mandou Elias voltar e disse, Elias, não vês que Acabe se humilha diante de mim? Diga que o mal
que eu ia mandar para ele não irá. A Jezabel e seus filhos, Deus disse que não ia livrar. 3 anos depois, Acabe volta a se desmantelar, volta a pecar, e dessa vez Deus não livra. Deus ainda dá oportunidade, né, usando Micaías ali, quando ele vai para Ramotes-Gileade, junto com Josafá, guerrear contra os sírios, e ele vai e ainda manda prender Micaías, comer pão, beber água de angústia e amargura. E quando ele vai para a guerra, ele vai disfarçado, e ali o rei da Síria só queria a cabeça de Acabe. E ele se disfarçou de soldado, um soldado lança uma lança e pega as costelas de Acabe. Porque Micaías disse, se tu for voltar em paz, o senhor não falou a minha boca. E Acabe ali acabou morrendo, se cumpriu o decreto de Deus. Logo na frente, veio Jezabel pela ordem do rei Jeú. Então a angústia, ela é tipicamente do pecador. Todo ser humano. Jesus, lá no Getsemane, estava em agonia. E Mateus diz agonia até a morte. A agonia de Jesus, ele estava agonizando, estava ansioso. E a ansiedade gera preocupação. Então, Jesus, como homem, ele sentiu a agonia humana. Ele sentiu a angústia humana, a ansiedade humana, pois ele estava como homem, 100% homem. E amém por essa palavra, aleluia. E aqui já entende essa angústia pelo delito dele, Davi, e a espada do Senhor na casa dele. E o próprio Deus disse que da tua casa suscitarei um contra ti. Eu gosto de falar isso aqui e confirmar dentro do texto, está em 2 Samuel, no capítulo 12, pela ordem de Deus, através da boca de Natan. Capítulo 12, de segundo livro de Samuel, versículo 10, olha o decreto. Vou ler o versículo 7 até o 14. Capítulo 12, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 7 ao 14. Então disse Natan a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, dei a ti a casa e as mulheres de teu Senhor, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fosse pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste com a espada dos filhos de Amon, e tomaste a mulher que era dele. Agora, pois, jamais se apartará a espada da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz Adonai, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia. Essa palavra suscitar é fazer nascer, fazer aparecer, surgir. Deus está dizendo, eis que farei aparecer da tua própria casa. Hein? Farei surgir da tua própria casa, ou seja, da tua própria parentela, Davi. Darei a tua mulher, a teu próximo. E quem foi? O próprio filho. Versículo 12. Olha para ele. Tu fizeste em oculto, mas eu, aqui é Deus, né, na boca de Natan, mas eu farei isto perante todo Israel e à luz do dia. Hein? Todo Israel vai ver, tu fizesse oculto, mas toda a nação vai saber, não brinca com Deus não, Deus tem misericórdia da nossa alma. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Respondeu Natan a Davi, também o Senhor perdoou teu pecado. Não morrerás. Por que não vai morrer? Porque pecado de adultério e de homicídio sem causa, uma pessoa inocente, merecia a morte, porque era olho por olho, dente por dente, vida por vida, mão por mão, pé por pé, vida por vida. E no pecado de adultério era morte por 2 ou 3 testemunhas. Deus livrou Davi, livrou Batseba. 14. Todavia, porque com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aí Davi se humilha, aí disse, jamais a espada vai sair da tua casa. E está até hoje Israel sofrendo por conta do pecado de Davi. E lembra de Jesus, que a espada de Deus não saiu. Olha para aí, uma coisa conecta, vai se conectando com a outra. Aleluia. Lucas,
Evangelho de Jesus segundo Lucas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe divinamente revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais introduziram o menino Jesus para com ele procederem segundo o preceito da lei. Ele o tomou nos braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. O pai e a mãe do menino se maravilharam das coisas ditas por ele, né? José e Maria. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Eis que este é posto para queda e sorgeamento de muitos em Israel, e com um sinal de contradição. Olha para aí. Olha o que o Espírito Santo revelou para Simeão, dizendo para José e Maria. Jesus era um sinal de contradição. Quanto a ti, olha o 35. Quanto a ti, uma espada. Uma o quê? Uma espada transpassará também tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que espada é essa? É a espada que Deus disse a Davi, crente, porque Jesus é filho de Davi, descendente direto de Davi. E a espada que ficou no meio da casa de Davi pegou no coração de Maria. A espada transpassará o teu coração. Que espada é essa? Justamente a espada da casa de Davi, onde Jesus sentiu rasgar a alma dele pelo pecado de quem? Primeiramente de Israel e do mundo. Aleluia. Lá na frente, Maria sentiu o que o seu ancestral Davi sentiu na pele. Então Davi ficou perturbadíssimo. Aí você vê, por causa da lei de Israel, nessa época de Davi, se roubasse uma ovelha, daria 4 no lugar. Davi mandou matar Urias e perdeu 4 filhos. Tirou uma vida e Deus fez ele perder 4. Primeiramente foi o filho com Batseba, morreu, o bebê, depois que nasceu. Olha o que Deus fez. Deus deixou Batseba engravidar, passar os 9 meses, dar à luz e depois de matar a criança. Para ela, e ele sentiu o peso da morte. Segundo foi Aminon, que estuprou Tamar, próprio irmão, e Absalão foi lá e matou. Davi sentiu a perda do outro filho. Logo após, Absalão se rebela e depois morre. Davi perde terceiro. Antes de Davi morrer, primeiro livro dos reis, capítulo 1, Davi, através de Salomão, mandou matar Adonias, que ia se rebelar. Pois Adonias também, ainda Davi vivo, se constituiu rei. E Deus não mandou Adonias, o trono era para Salomão. Davi disse: quando eu morrer, mate Adonias. Ele vai se rebelar de novo. E Adonias foi morto. 4 filhos, porque Davi tirou uma alma, uma vida, perdeu 4. Deus é justo. Deus é justo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é um temor terrível, pois nós que conhecemos a palavra e nos convertemos ao Senhor, um vacilo que a gente dá, o erro que a gente dá, as consequências são amargas. Outras pessoas vão sofrer o dano dos nossos pecados diante de Deus. E para aqueles que continuam no pecado e não se arrependem, é pior ainda, pois o Senhor fala e eles tapam os ouvidos, faz ouvido de mercadores, e não querem saber o que o Espírito Santo fala, endurece o coração e Deus dá uma resposta. Olha aí, Provérbios capítulo 2, a resposta de Deus para quem é desleixado com a palavra dele, despreza o alerta dele. Davi, ele se prostrou e Davi foi pedir misericórdia ao Senhor. Mas olha aqueles que desprezam, olha aqueles que não dão valor. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Para aqueles que Deus alerta e não dão ouvidos. Versículo 20 ao 33. A suprema sabedoria. Quem é a suprema sabedoria? É o próprio Deus. Altissonantemente clama de fora, ou seja, gritando,
Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, zombadores, piadistas, desejarei o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Olha aí, aborrecendo, desprezando. Convertei-vos, mude de direção pela minha repreensão. Eis que abundantemente, ó misericórdia, derramarei sobre vós meu espírito e vos farei conhecer minhas palavras. É só através do Espírito Santo que pode conhecer os mandamentos. Versículo 24. Mas porque clamei, gritei, berrei, e vós recusastes. Porque estendi a mão, olha, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste minha repreensão. Também, olha Deus rindo de novo, me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, o medo, vindo o vosso temor com uma assolação e vossa perdição com uma tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então clamarão a mim, olha aí agora, querido Deus, porém não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Assim comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Glória a Deus por essa palavra. Davi recorreu, viu? Para justamente essa sentença aqui não vir sobre ele. E nessa angústia, já pegamos essa primeira parte, essa angústia dele, ele vai orar. E o bom é que ele vai orar. Ele não perde, por mais que foi abalada a estrutura familiar, a estrutura monárquica dele, o reino dele foi abalado, a pessoa dele, o nome dele foi abalado. Davi ainda recorre à misericórdia do Senhor, glorificado seja Deus. E ele diz, ouve-me, olha que isso é pessoal, ouve-me, sou eu, o eu foi em mim, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Jeová de Sidiqueno, ó Deus, Deus aqui é nossa justiça, né? Ó Jeová de Sidiqueno, Jeová, o Deus da minha justiça. Então o clamor é um grito, e o grito aqui é pessoal, porque o erro foi dele. Outra lição que Davi está nos dando, reconhecimento de pecado, irmãos. Oh, aleluia! Porque o Brasil e o mundo está todo desmantelado, porque não reconhece, primeiramente, que é pecador e que ofende a santidade de Deus. E um dos pecados é a incredulidade, achando que Deus não existe. Então, Davi disse, eu estou clamando, sou eu, porque fui eu que transgredi. Fui eu que clamei. Fui eu. Então, ó Deus da minha justiça, ele pede a justiça porque Deus é justo, e falou Deus da minha verdade, da minha honestidade, aleluia. Ele recorre ao único soberano, pois só ele, como Jesus diz em Mateus 10, 28, não tema o homem que mata a carne, tema aquele que pega a alma e o corpo e lança para o inferno. Davi mostra um temor ao Todo-Poderoso que nos ensina a temer a Deus. Quantas almas não estão morrendo porque desviadas da igreja, desviadas do Senhor, estão indo para o inferno. Então Davi aqui nos ensina a recorrer a Deus. Pecou, tropeçou, falhou, dobra o joelho, recorre ao Senhor, que ainda há misericórdia. Provérbio 28:13. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. No Novo Testamento, João diz, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Satanás é o nosso acusador, mas quando ele vem acusar quem Jesus justificou, quem Deus perdoou, Satanás não tem argumento, porque o Senhor já perdoou, lançou no lago do esquecimento e não lembra mais. Dê glória a Deus por isso. Ó Deus da minha justiça. Aí na angústia, olha aí, ó, na angústia.
Tiago diz que quem está alegre, cante louvores. Quem está aflito, ore. Quem está doente, chama os presbíteros e unge lá em oração da fé, Deus salvará, perdoará os pecados, salvará o doente. Então, na angústia, não é para você estar cantando. Ninguém canta na angústia. A ordem da oração é na angústia, na aflição. E ele diz, na angústia me deste alívio. Isso aqui é só para quem é crente. O Deus da consolação, o Deus do alívio, do refrigério, da paz, do sossego. Então, na perturbação, na turbulência, aleluia, na aflição, na agonia, Deus chegou e deu uma injeção de bezetacil do céu. Toma alívio. Aliviou o fardo nas costas de Davi. Assim, Jesus também diz em Mateus 11, 28, aleluia. Oh, glória, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Venha para Cristo, venha aos pés de Jesus, acreditando na pessoa bendita, redentora e salvadora, e viva do Filho de Deus. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. E vindo, porque Ele dá alívio, Ele dá consolo, que se quem recorre ao Senhor não vai se matar, não toma diazepam, não toma gadernal, não fica louco. Quem recorre ao Senhor, Davi diz, na angústia, me deste alívio. Então, todo aquele que recorrer ao Senhor, o Senhor está pronto para dar alívio, fardo suave, leve. Oh, glória a Deus. Porque Davi representava o próprio Deus na terra. E ele pede, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Outro atributo de Deus, além de ele ser um Deus consolador, ele é um Deus de misericórdia. Isso aqui é um atributo comunicável de Deus, para que quem crê busque a misericórdia do Senhor. E a misericórdia é muito diferente da misericórdia humana. A misericórdia de Deus aqui não é ter compaixão da dor alheia, não é ser compassivo, não. A misericórdia no original hebraico, a misericórdia de Deus é o mesmo que a mãe que dá a luz ao filho. A misericórdia divina fala do ventre. É como se Deus dissesse, você saiu de mim, você é minha criação. Então se compara a dor da mãe pelo filho. A misericórdia de Deus é muito diferente da humana. E quando Davi está dizendo, tem misericórdia de mim, Davi está dizendo para Deus, para quem sabe disso, vai aprendendo. Davi está dizendo para Deus, eu sou tua criatura. Eu saí de ti. E além, diz Davi, sair dele, das entranhas de Deus, é como dizer assim, realmente, tu escapa porque eu fui eu que te criei. Oh, glória. E além de Davi sair de dentro do ventre de Deus, como se Deus não tem ventre, né? Mas aqui é uma comparação, analogia à misericórdia, como a mulher deu à luz, saiu o filho do ventre. Então, quando Deus tem misericórdia, é como se saímos do ventre de Deus. E além de Davi ser uma criatura de Deus, olha para aí, tem misericórdia de mim, ou seja, tu me criaste. E além de tu me criar, sou descendente de Abraão. Hein? Davi tinha um sangue. Tu e eu hoje é pelo sangue de Jesus. Já para um pouquinho de glória. Eu sou descendente do teu. Não está explícito aqui, mas dentro da misericórdia a gente já sente. Deus já entendendo. Tem misericórdia de mim, porque sou descendente de Abraão. Teu amigo. Eita, só faltou Davi escrever isso aqui. Tem misericórdia de mim. Ou seja, eu fui circuncidado. Eita, Jesus está aqui. Aleluia. Eu tenho sinal. Eu tenho sinal da marca que eu pertenço a ti, Senhor. Por que não foi recorrer a Baal, Astarote, Moloque, Azerá, Camus, Dagon? Que não foi recorrer? Que Davi não foi circuncidado para servir ele, não. Davi foi selado, carimbado, marcado. Aleluia.
Ao 8º dia, Senhor, eu fui circuncidado. Minha vida pertence a ti, foi consagrada a ti, dedicada a ti, tu és. Por isso que ele tem a liberdade, a intimidade de dizer assim, ó, tem misericórdia de mim. Eu fui gerado por ti, e além de ser gerado por ti lá do Éden, eu fui circuncidado. Eu tenho aliança contigo, e ouve a minha oração, ouve a minha conversa, ouve meus argumentos. Eita, glória a Deus. Deus não tem amizade com todo mundo, não, viu? Quem disse a você? Deus não tem amizade com catimbozeiro, com craqueiro, com maconheiro, cachaceiro, gay. Deus não tem amizade com corrupto. Deus não tem amizade com sensual. Deus não tem amizade com rebeldes. Deus não tem amizade com quem desobedece o pai e a mãe. Deus não tem amizade com mentirosos. Deus não tem amizade com glutão. Deus não tem amizade com pornográficos, fornicadores, adúlteros, prostitutos. Deus não tem amizade com ladrões. Deus não tem amizade. Deus pode se revelar para os pecadores. Cabe os pecadores se arrepender, temer, se converter e vir aos pés do Senhor. Mas Davi aqui nos ensina que você que tem intimidade, você pode chegar ao Senhor e dizer, tenha misericórdia de mim, ouve a minha oração. Não tapa os ouvidos a mim, não, Senhor. Escute a minha. Olha, e chegar direto a Deus. Sabe o que isso significa aqui, essa mensagem de Davi para nós? Só o sumo sacerdote, na época de Davi, podia entrar no Santo dos Santos. Lugar santíssimo, né? Uma vez no ano. Se tivesse pecado, Deus fulminava ele ali mesmo. Então ele poderia apresentar o animal para Deus perdoar o pecado dele, e os bodes, né? Um para o deserto e o outro para a expiação, para Deus perdoar os pecados de Israel. Uma vez no ano era para chegar até Deus. Era o dia da expiação, dia anual. Só que Davi está dizendo, Davi está orando, Davi não está pedindo ao sumo sacerdote para interceder por ele. Davi não está pedindo ao sacerdote para interceder por ele. Davi está indo direto. O que é que Deus está nos ensinando aqui? Aleluia. O véu do templo já seria aberto, arreganhado, né? Oh, glória a Deus. O lugar de oração era o templo. Davi tinha que ir para o templo. E não lá dentro, porque ele era rei. Só podia levita, sacerdote, sumo sacerdote. Lembra de Ana? Ana não entrou no templo. Ana orou fora do templo. Tanto é que Eli estava sentado na porta do tabernáculo. Aleluia. E Ana orou fora do templo. Aquela mulher, pior ainda, a mulher que não podia entrar de jeito nenhum. Então, Davi nos ensina o que Jesus já fez por nós. Louvado seja Deus. Jesus já entrou, olha, no céu de glória. Já está à direita do Pai. E abriu um novo caminho para ter um acesso pessoal a Deus. E Deus é o Deus pessoal. Aí, Hebreus 4:16, cheguemos com ousadia no trono da graça, para alcançar misericórdia e graça no tempo oportuno. No tempo, a oportunidade é agora, então eu vou clamar, é agora. Lembra de Jesus quando ia para o Getsemane orar? Jesus tinha que ir para o templo orar. Aí ele traz a revelação que Deus é Espírito, em João capítulo 4, a mulher samaritana, diz que Deus é Espírito, Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Por mais que fosse para o templo, não podia estar orando em Espírito em verdade. Então Davi ora. Não sabemos onde ele estava orando aqui, mas ele tem acesso direto a Deus. Isso é privilégio, irmão. Isso é privilégio demais. E ele diz, ouve a minha oração, Deus da minha justiça, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele não oferece nenhum animal, porque o primeiro sacrifício aqui é ele mesmo, como se está em Romanos 12, não é? Só que o sacrifício vivo. Aleluia. Ai, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Isso aqui é pesado, viu? Aleluia. A glória de Deus era convertida em infâmia e amava a vaidade e buscava a mentira. Amar a vaidade é amar aquilo que é vão, principalmente os ídolos que era vaidade. O amor, a idolatria. Pecadores,
Até quando, ao tempo determinado, vocês vão converter a minha glória em infâmia, que não presta, que é podre, abominável? Hein? Até quando vocês vão amar aqui a obediência, literalmente, a vaidade, aquilo que passa, aquilo que não é eterno, e vão buscar a mentira. E buscar a mentira é o engano. Vocês fanfarrões, corruptos, desleais. Ou seja, até quando vocês vão buscar Satanás? Até quando vocês vão amar o engano? Aleluia. Até quando vocês vão buscar o maligno? Você sabe o que é buscar Satanás? É buscar aquele que se opõe às coisas divinas, condenado ao lago de fogo, espírito da perversidade, e buscar a mentira é a fonte. O Satanás é o pai da mentira. E Deus aqui, através de Davi, faz uma pergunta terrível. E principalmente a glória que Deus tinha dado a Davi, a fama que Deus tinha dado a Davi, estava corrompendo também em desonra, em piadinha, deixando Davi envergonhado. E até quando vai amar a vaidade? Até quando vai buscar a mentira? E aplicando, principalmente a nossa era, século XXI, buscar a mentira, aquilo que é falso, o que é enganador. O Satanás, ele é perito em iludir, ele é perito em colocar um oásis no deserto, só ilusão, só fascínio. E muitos estão indo atrás e caem no alçapão do diabo, e cai na ratoeira dele, porque o ser humano se torna um ratinho e vai direitinho na ratoeira, come e de repente recebe a armadilha concretizada, e Satanás agora consegue tirar um ser humano da terra. Pois Tiago, capítulo 1, versículo 3 ao 16, Tiago diz: se alguém é tentado, não diga que de Deus é tentado, que Deus ninguém tenta. Cada um é tentado quando é atraído, envolvido, depois de envolvido, concebe pecado, pecado concebido gera morte. Satanás, ele é o tentador, então ele joga a ratoeira, coloca ali a isca, e o besta vai lá e come. E quando come, recebe a cipuada. Está lá, ó, cemitério, o que não falta é cova para levar um monte de pecadores. Lembra de Sansão? Sansão Nazireu. Eita Jesus, como estás falando. Sansão Nazireu consagrado, né? Escolhido por Deus, revelado, né? Por Deus. Quando a mãe dele, Deus disse que ia dar um filho, ia ser um Nazireu, não podia cortar o cabelo, Nazireu não podia tocar em morro, Nazireu não podia beber vinho. Nazireu é totalmente consagrado para Deus. O voto nazireado, o voto perpétuo. Então Sansão fez o quê? Sansão brincou, porque Sansão foi um juiz de Israel para livrar dos filisteus. O que é que Sansão faz? Sansão se envereda pelas mulheres e no final acaba no colo de Dalila, uma que foi comprada pelos filisteus, pagaram, era uma corrompida, e ela ali enganou Sansão. Sansão contou o segredo, e antes dele cair no braço dela, a Bíblia diz que Sansão matou um filho de um leão, e quando Sansão volta, o leão estava lá, o cadáver, e estava o mel. Sansão vai lá e toca no mel e come. É a isca de Satanás. Ele não podia tocar em cadáver. Ele não podia. E Sansão vai lá e brinca com o ministério, brinca com a chamada, brinca e no final teve os olhos furados, cabelo cortado. E terminou o ministério dele pedindo misericórdia a Deus e derrubou os 2 pilares do templo de Dagon. E a Bíblia diz que ele matou mais gente na morte do que em vida. Mas veja o fim. Então aqui é a ratoeira. Aí Deus diz: até quando vai amar a vaidade? Até quando vai buscar a mentira? Pois a mentira é o próprio Satanás. 1 Pedro 5,8, Pedro diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então, quem está amando a mentira, buscando a mentira, Jesus diz em Apocalipse: quem ama e comete a mentira, não herdará o reino de Deus. Lago de fogo. Então, pela boca de Davi, Deus está fazendo a pergunta: até quando? Não está zombando, escarnecendo. Lembrando, esse até quando está falando da limitação do ser humano. Ou seja, teus dias estão contados na terra, tu vai passar. E até quando tu vai amar o que é vão? E amando o que é vão aqui, amando dinheiro, amando a si próprio, que a Bíblia diz que como é vaidade, amando filho, amando mulher, amando emprego, amando casa, amando bens materiais. Até quando tu vai amar o que é vão, terra? Ai, como o Espírito Santo está falando com muita gente. Até quando tu vai abrir mão? Tu vai amar e não vai abrir mão de tudo que é vão. É inútil. E as pessoas aí arrancam cabelo, se matam, batem, rouba, furta, aleluia, se destrói por causa daquilo que é inútil, aquilo que é vão,
aquilo que é passageiro, aquilo que é vaidade. E tudo isso Satanás está dando gargalhada. Vai, bando de atabacado. Vai, bando de idiotas. Briga aí, ó. E esquece das coisas eternas. Conforme Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, já que estão mortos em Cristo, os convertidos, não busque as coisas que são de baixo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está com Deus. Aleluia. Pensar nas coisas eternas e não buscando as mentiras, os enganos. Ou seja, a pessoa vai vivendo, né? Vivendo, vai vivendo. Os anos vão passando. E elas pensam, pelo engano do pecado, elas pensam que tem muita coisa. Elas pensam que construíram muita coisa. Elas pensam, quando a morte chega, ui, 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 quando a morte chega, aí agora não tem mais jeito. Não tem. Olha o que Jesus ensina em Lucas capítulo 12, a parábola do homem rico tolo. Versículo 16 ao 21. Lucas 12, 16 ao 21. Então propôs-lhe uma parábola dizendo, o campo de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo. Que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Então disse, farei isto, derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Enquanto eu estou gravando esta mensagem, Deus hoje, por essa ilustração de Jesus, Deus está cobrando em muitos. Hoje, Deus está chamando muitos de loucos. Já trabalhei em um condomínio de zelador e meu coração ficava rasgado porque tinha um dos apartamentos que tinha um homem lá, rico, família rica, mas ele estava vegetando. E as pessoas cuidavam, os enfermeiros, né? Aqueles que o governo manda dentro de casa. O que a tua irmã faz? E quando eu ia lá organizar alguma coisa, eu dava literatura por debaixo dos panos, porque tinha muitos kardecistas lá. Não sei se leram. Dava dó na alma. Senhor rico, mas vegetando em cima de uma cama. Meu Deus. Aí Jesus diz, até quando vai amar a vaidade e buscar a mentira? Feito esse rico tolo, amando o que era vão e mentir e buscando a mentira. Tenho muitas coisas para muitos anos, muitos bens. Ou seja, ele na mente dele pensou, vou viver muito tempo, vou ganhar muito dinheiro, estabelecer minha vida, aí ó, de vento em popa. Aí Jeová, ei louco, quem te disse que tu vai gozar de tudo isso aí? Hoje ainda vão pedir a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Essas vaidades, tu vai deixar para quem? Hein? Meu Deus. O Salmo 49, ainda vai chegar no Salmo 49, mas olha o salmista, ele diz no Salmo 49, palavra amarga. Vai morrer muita gente em 2023, que é louco diante de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Salmo dos Filhos de Coré, verso 5 até o 20. Pega a tua Bíblia aí. Como a Bíblia me acompanha. Porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda, olha o rico todo aqui, ó, e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão ou pagar a Deus o resgate dele, pois a redenção da alma deles é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam os outros seus bens. Olha aí, ó, vai ficar para os outros, viu? O seu pensamento interior é que sua casa será perpétua. Olha o que o rico todo disse. A minha casa vai durar para sempre, e na sua habitação
e na sua habitação, de geração em geração. Dão as suas terras a seu próprio nome. Essa é a terra de Erivaldo, essa é a terra de fulano, essa é a terra de Lula. Olha, dá a terra ao seu próprio nome. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é sua loucura. Contudo, sua posteridade aprova suas palavras. Olha aí, ó, a descendência batendo palma. É verdade. É mesmo, vai ver muito tempo. Vamos aproveitar a vida. Vamos esbanjar. Vamos ostentar. Toda a descendência aplaude e acha isso muito bom. Como ovelhas são enterrados. A morte se alimentará deles. E os retos terão domínio sobre eles na manhã. Sua formosura se consumirá na sepultura, que será sua habitação. Olha aí. Tanta beleza. Agora há pouco, né, a jovem que trabalhava aí com seus pontos, e olha, tanta beleza. Aí o salmista está dizendo aqui, sua formosura se consumirá na sepultura, que será sua habitação. A decomposição, a beleza certa é o lugar para onde o corpo vai. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura. Levante a mão, porque essa palavra é profética, né? Deus vai me resgatar da sepultura, pois me receberá. Ou seja, aí mesmo que eu morra, a salvação me aguarda. Eu vou morar no céu. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, não levará nada consigo, nem sua glória o acompanhará. Embora na sua vida ele se considere feliz, e os homens o louvem, elogiem, né, quando faz o bem a si próprio, a si mesmo. Irá para a geração dos seus pais. Ele nunca verá a luz, vai para as trevas. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Davi está dizendo, Deus na boca de Davi está perguntando, até quando, filho dos homens, vocês vão converter a minha glória em infâmia? Até quando vocês vão amar a vaidade e buscar mentira? Porque a morte está aguardando todos eles. Palavra pesada, né? Morre atropelado, morre de ataque fulminante, morre com faca, morre enforcado, morre com bala perdida, morre crente, morre num acidente de trabalho, e a morte está esperando, morre com vírus, morre com bactéria, morre com micróbios, morre com câncer, com tumores terríveis. Hein? Isso é terrível. Não brinque não, porque isso é sentença sobre zombadores. Aqueles que vivem desprezando a Deus, até quando? Porque teus dias são contados na terra. O rico tolo pensava que ia viver planejando isso, planejando aquilo, e Deus disse, louco, ainda hoje eu vou cobrar tua alma. É hoje. Vai prestar conta. Tiago 4, 13 ao 16, Tiago diz, vocês que vão viajar, que vai dizer, vai comprar, vai vender, passar um ano. Ao invés de você dizer isso, diga, se Deus quiser e a gente viver, faremos isso ou aquilo. Porque tal presunção, tal glória é diabólica. Então, essa glória que esses presunçosos têm, vem do próprio Satanás. Olha que Deus está me segurando nesse verso 2 e nos ensinando que esses que amam vaidade e buscam mentira estão com os dias contados. Que planejam. Tiago diz, se Deus quiser, tem a vontade soberana e vocês viverem. Aleluia. Paulo diz em Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, só vivemos no Senhor, nos movemos porque Ele quer e existimos porque Ele quer. Quando Ele não quer, Ele dá um basta, cai duro. Eu já vi cantores no palco morrer de ataque fulminante. Quando é isso? Morre atropelado. Quando não é atropelado, morre com um tiro, mata, ninguém sabe quem matou. Ataque fulminante, barra. Palco desaba, bam. Já vi um vídeo na internet, no Haiti, não sei se foi no Haiti, não lembro. Mas que o povo estava no palco, na praia, todo mundo cantando, houve um terremoto, lá vem um tsunami, de noite, ninguém viu. Se você botar na internet, você vai ver. Quando ele menos espera, as ondas por trás do palco. Matou cantor, produtor, empresário, gente que estava lá, pessoas que foram visitar, né, amigo da banda, cantores. Morreu foi muita gente. E, ninguém avisou que vinha o tsunami. Enquanto eles estavam se divertindo, lá vinha a onda, silenciosa. Eita! A Bíblia diz que a ira de Deus é uma tempestade penosa sobre a
cabeça dos ímpios. Vê aí, Jeremias 23, 19. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre quem? A cabeça dos ímpios. Ou seja, emendando com a frase de Davi, o que Deus ensina, até quando vocês vão amar a vaidade e buscar mentira? A minha ira vai vir com uma tempestade penosa sobre a cabeça de todos vocês. Olha como Deus, ele fica indignado. Romanos 1:18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade dos homens que detêm a verdade e mentira. E amam e honram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então Deus já ensina, vai vir uma ira de Deus por aí sobre a cabeça dos ímpios, vai cair penosamente. Ó. Bah! É uma marretada que Deus vai dar assim, ó. Bando de vaidosos e mentirosos. É pesado ou não é? Salmo 109:17. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, rejeitou a bênção, que ela se afaste dele. Não quer a bênção não? Sai. Quem é a maldição? Que ela lhe sobrevenha. O negócio aqui é estreito, irmão. Maldição na vida é azar, flagelo, derrota, ruína, mazela. Hein? Tudo que for de ruim que você imaginar é a maldição de Deus. E eles pensam que vivem, tá nem aí pro Senhor. Aí Deus ensina, vão amar até quando a vaidade? Até quando vai buscar mentira? Olha quantos morrem no estádio de futebol. Morre com torcida organizada, morre de ataque fulminante, né? Porque o time está perdendo, ou o time fez um gol e ganhou, e a emoção é tão grande que o coração não aguenta. Bichinho, foi pro céu, torcer lá. Foi? Ficou torcido realmente lá no inferno. Né? Quantos Deus não vai cobrar? Porque ama a vaidade e busca a mentira, busca Satanás. Eita, de novo, ó. Segundo Reis, capítulo 1, o rei Acasias, doente, caiu da janela, mandou os servos consultar Baal-zebub. De novo a mensagem, de novo. Ó. Aí o anjo do Senhor foi lá e chamou Elias. Elias, tem Deus em Israel não, é? Para consultar Baal-zebub? Diga aqui da cama que ele caiu a doença, ele vai sarar, não, ele vai morrer. Aí Elias volta, vai encontrar os servos de Acasias, o rei de Israel. Quando vem, volta e diga para o rei, não tem Deus em Israel não, é? Assim diz o Senhor. Diga que da cama que ele está, ele não vai ser, ele vai morrer. Quando os servos voltam, aí Acasias fica, já voltaram? Glória a Jesus. O que houve? Não, um homem apareceu e disse para a gente que tem Deus em Israel não, é? Para consultar Baal-zebub. Que a cama que o senhor está, o senhor não vai sair, vai morrer. Aí o rei, que homem foi esse? Qual era a roupa do homem? Aí ele era um homem vestido de pele de animal e um cinto de couro. Aí o rei, Elias o tesbita. Quer dizer o quê? Eu já sei quem foi que falou. Realmente, não vou escapar, não. Ou seja, se ferrou literalmente. Então, por buscar a mentira, ele foi buscar Baal-zebub. E Baal-zebub, um símbolo do próprio Satanás, o rei, ao invés de buscar a Deus, que é o Deus de Israel, Deus sentenciou ele. E se cumpriu Deuteronômio, né, 28. Aleluia. Deuteronômio 7, 24. Se cumpriu isso aqui, ó. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 7, 24. Também entregará seus reis nas suas mãos, para que desfaça seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti até que os destruas. O próprio rei de Israel, o nome dele foi apagado. Louvado seja Deus. Então, para pular para o terceiro, para a gente entrar em conclusão, Deus segura até quando estão amando a vaidade. E muitos irmãos vão morrendo de repente. Muitos vão morrer afogados. Vão se suicidar. Porque amam a vaidade. Eles buscam a mentira. E caem numa terra de areia movediça. E você pensa que Deus livra? Deus entrega, como diz Romanos capítulo 1, Deus entrega ao desejo do coração. Quantos vão morrer de overdose? Overdose de drogas. Vão morrer noiado, overdose de maconha, de crack, cocaína, heroína, K9 aí, ó, que o diabo está fazendo na vida dessas pessoas, ali na Cracolândia. Overdose de remédio.
Deus não vai livrar da eutanásia. Ah, quer se matar? Morre. E o juízo te aguarda. O negócio está pesado, porque eu não posso fugir do texto. Quem ama a vaidade, busca a mentira, a morte está esperando com champanhe, flores e bombom para inaugurar a eternidade no inferno. Verso 3. Sabendo, pois, que o Senhor, quando fala de Senhor, fala daquilo que manda e desmanda. Ele é o Senhor. Não é os orixás, não são os orixás, não é Allan Kardec, não é Maomé, não é Buda, não são os deuses do hinduísmo, não são os gurus das religiões. O Senhor é Ele que manda. Que o Senhor, a reverência a Ele, tu és Senhor, separou, ungiu, santificou para si aquele que é querido. Deus escolhe quem é para Ele. Claro que quem Deus escolhido, os pecadores, tem de redimido, resgatado, santificado, perdoado, né, justificado, aí serve ao Senhor com alegria, com felicidade, volta para o seu Criador. Aí o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Porque tem uma bênção especial. Foi escolhido. Dê glória para Jesus por isso. Jesus nos diz isso em João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vai de fruto, vosso fruto permaneça. A fim de tudo que pedir ao Pai, meu nome seja feito. Saber que o Senhor separou para si. Ei, crente, isso aqui é para os crentes. É para os crentes. Deus lhe viu e lhe escolheu. E separou para Ele mesmo. Então está debaixo da sombra do Onipotente. Está escondido no pavilhão do Senhor. Ou seja, é Deus que escreveu o nome no livro da vida. É o Senhor que guarda, é o Senhor que ampara, é o Senhor que provê, é o Senhor que protege. Não são assim, olha, aqueles incrédulos que não têm nada com Deus. Pois Deus ama seus filhos e não os filhos do diabo. E 1 João 3,8, João diz, quem peca é do diabo. Então, tem os filhos de Deus e os filhos do diabo, como diz no capítulo 3 de 1 João. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. Vamos ler isso aqui, né? Não pensar que estou falando errado, porque quem não lê Bíblia fica só escutando. É bom ler o texto para aprender. 1 João capítulo 3, vou ler no versículo 5 em diante. Sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é de quem aí, amor? É do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, que é a palavra, permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E é de quem? Do diabo. Quem comete injustiça, parcialidade, né? E quem não ama seu irmão, quem odeia, isso não é de Deus, isso é do próprio Satanás. Satanás é pai, ele é pai dos mentirosos, pai dos incrédulos, pai dos rebeldes. Então Deus separou para si aquele que lhe é querido. Aleluia. Deus quis, Deus se agradou. Eu lembro de Jacó e Esaú. No ventre de Rebeca, Deus disse, no teu ventre vai ter duas nações. O maior vai servir o menor. Então Deus ali já revelou. Esaú, primogênito, Jacó, o caçula. Mas Esaú, profano, trocou a bênção pelo prato de lentilha, a primogenitura, e desprezou cada das mulheres cananeias. Tanto Isaac como Rebeca ficaram enojados da atitude do filho. Mas diz a Bíblia que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Vê aí Romanos 9. Tem que falar e tem que mostrar dentro da palavra, crente. Romanos, capítulo 9. Versículo 13. Versículo 12 e 13. Foi dito a ela,
a Rebeca, o maior servirá ao menor. Olha aí, já Esaú ia servir a Jacó. Como está escrito, amei Jacó e aborreci quem? Amei Jacó e aborreci Esaú. Está em Malaquias, capítulo 1, e o versículo 1 até o 3. Malaquias fala lá, e Paulo só frisa aqui a carta aos Romanos. Então Deus separou Jacó, porque era querido de Deus. Apesar que Jacó tropeçou, mas lá na frente, Deus muda o nome para Israel, e até hoje está o nome carimbado, o Deus de Israel, o príncipe de Deus, né, que lutou com Deus. Então Deus separou um e rejeitou o outro. Em Hebreus 12, versículo 16, o escritor diz, ninguém seja profano como Esaú. O prato de lentilha trocou a bênção da primogenitura. Sabendo ele ali, ó, que querendo de volta, não conseguiu, porque o coração não tinha arrependimento, a amargura brotou nele, e ele não conseguiu a bênção de volta, porque não tinha arrependimento no coração de Esaú. Você sabe por que Deus escolheu Jacó? Ele já conhecia Esaú. Então Deus, ele troca, crente, ele troca. Ele já tem quem é querido dele, terra. Deus, ele troca. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Jacó, quando viu Efraim e Manassés, os seus netos, os filhos de José, depois de quase 20 anos sem ver seu filho, lá vai Jacó abençoar. E quando ele vai abençoar, a Manassés na mão direita e Efraim na mão esquerda. Aí o primogênito recebe a bênção, né, do pai. Aí ele troca. Eita, glória a Jesus. Quando ele troca, coloca a mão direita sobre Efraim e coloca a mão esquerda sobre Manassés. Aí José, não, pai, esse aqui é o primogênito, esse aqui é o segundo. Aí Jacó, eu sei, meu filho, eu sei. Em outra palavra, eu estou caducando, não. Não estou com amnésia, não. Estou com mal de Alzheimer, não. Eu sei que esse aqui é o primogênito. E eu sei que esse aqui é o caçula, mas é Jeová que está mandando abençoar Efraim, ó. Ele vai ficar no lugar de Manassés. Esse que vai receber a bênção. Ou seja, quando tu morrer, quem vai assumir a tua posição de herdeiro é esse aqui, ó. O caçulinha. Eita, que Deus nessa noite nos ensina. Eu escolhi quem é querido para mim e eu vou revelar o escolhido e vou trocar. Alguém pensa que vai receber, Deus diz, não é tu não, é esse aqui, ó. Lembra de Mardoqueu? A mãe queria matar Mardoqueu, queria acabar com o judeu de Esther. De repente, quando ele vai para o rei, o rei Assuero, Amã, estou com ideia, quero honrar alguém. E a Bíblia diz que Amã pensou que a honra era para ele. Aí já tinha preparado a forca, né, para Mardoqueu. Aí diga aí o que eu tenho que fazer, Amã. Pega o cavalo do rei, que o rei monta. Pega um dos príncipes, pega a coroa do rei. Pega as roupas reais. Bota aí um homem que quer honrar. Pega um dos príncipes e passa pela cidade gritando, este é o homem cuja honra o rei se agrada. Aí o rei Ahasuero, gostei, que ideia excepcional. Faz isso com o judeu Mardoqueu que está na porta. Que desceu rasgando na goela de Amã. Deus vai trocar. Porque ele vai mostrar quem é querido, quem ele separou para ser o querido. Olha aqui, Deus me ajude, que a Bíblia vai me levar para cada história. Coré, Datã e Abirão e 250 rebeldes se rebelaram contra Moisés e Arão. E Deus separou para ele quem era querido, e era Arão. E duvidaram em Números capítulo 16. Aí Deus disse, no outro dia, amanhã, venham. A vara que florescer é a vara de quem eu separei. Deus vai deixar um sinal para mostrar quem ele separou. Aquele que é querido. Que o povo está dizendo que era Moisés. Foi Moisés que tinha levantado Arão. E Deus ia mostrar que não foi Moisés. Foi o próprio Senhor que levantou Arão para ser o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu, a terra se abriu e Deus mandou todos os rebeldes vivos para o inferno e a terra se fechou. Deus confirmou que ele chamou Arão. Glorificado seja Deus. Em Isaías 22 está Sebna e Eliaquim. Aleluia. E Deus rejeitou Sebna, porque ele era um chanceler do rei Ezequias e ele se corrompeu por causa da soberba. E Eliaquim foi exaltado no lugar de Sebna. Isaías capítulo 22, versículo 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeová de Sabaoth. Anda, vai ter com este tesoureiro com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, o que tens aqui? Ou a quem tens aqui, para que cabes aqui uma sepultura, cavando em lugar alto sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá.
Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Eu te demitirei do teu cargo e te arrancarei do teu assento. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias, o vestirei como tu, o vestirei com tua túnica e cingirei com teu talabarte. Entregarei nas suas mãos teu domínio e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E o fixarei como um prego em lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e descendentes, todos os vasos menores, desde taça até as garrafas. Ou seja, Deus rejeita um e mostra quem ele escolheu. O Senhor escolheu para si aquele que lhe é querido, demitiu Sebna, colocou ele à morte e colocou ele aqui em lugar. O rei Jeconias, Jeremias 22 também, é um vaso vil, quebrado, emprestado. Nem ele, nem seus filhos assentar no trono. Deus disse, ainda que ele fosse o selo do meu anel, arrancaria dali. Quando vai para Ageu, está Zorobabel. E Zorobabel era o neto de Jeconias. E Deus diz, tu és o anel, o selo do meu anel. Ou seja, para lá o bisavô, Deus arranca. E para o neto, Deus diz que ele agora é o anel de Selá, o carimbo de Deus. Onde ele chega, Deus chega, ele representa a Deus. Então, assim, se eu vou entrar aqui, ó, vem Saul, Deus rejeita Saul e diz, separou para si aquele que lhe é querido. Deus separou Davi no lugar de Saul. Deus tirou Eli, Ofni e Finés, o pai dos dois filhos, e separou para o próprio Deus quem? Samuel, que fez sacerdote, juiz e profeta. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus separou o próprio povo de Israel do povo de Faraó, tirou do Egito e mostrou a Faraó que Deus escolheu o seu povo, a descendência de Abraão. Deus mostrou o próprio Abraão, Abraão e Naor. Deus escolhe Abraão, ó, vem Abraão, tu é para mim querido. Deus mostrou para Adão e Eva que o seu filho caçula Abel era o querido de Deus. Caim matou, mas Caim foi para o inferno. E Deus quis Abel, porque separou para quem? Para o Senhor que ele era querido. Lá no Novo Testamento, Jesus mostrou a Satanás que Pedro era o querido do Senhor. Satanás pediu para se andar, derrubou, tirou a fé de Pedro. Jesus, ao terceiro dia, foi lá e chamou Pedro de volta. Oh, glória! Colocou Matias no lugar de Judas, escolheu Matias, mostrou quem era querido. E assim a gente vai discorrendo e Deus vai mostrando quem lhe é querido. E Davi não foi diferente. E aqui o Senhor também mostrará quem ele separou para ele. Esse aqui é meu. Sai daí, Satanás, tu não toca. E João diz, 1 João 5,18, aquele que é de Deus, o maligno não toca, não mexe porque é querido do Senhor. Saulo de Tarso foi Paulo. Deus mostrou que era um vaso de honra separado e escolhido para Deus, crente. Concluindo, perturbai-vos e não pequeis. Ou seja, irai-vos também e não peque. Aleluia. Como tem em Efésios 4,26, irai, mas não pequeis. Perturbai-vos, se perturbe, fique indignado, mas não peque. Davi ficou muito indignado, mas não pecou. Fale com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, vá meditando com a alma e fique quieto, fique calado. Se entregou a Deus, Deus resolverá como resolveu essa causa de Davi. Aleluia. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, pratiquem coisas justas, honestas diante de Deus. Segundo a sua palavra, pratique a palavra de Deus, pratique o que é correto e confiai no Senhor. Confiar unicamente, ter segurança e ter fé só no Senhor. Aí muitos dizem que nos mostrará o bem. Senhor, fazem resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Isso quer dizer que o rosto de Deus é o favor do Senhor. Faça resplandecer o teu favor, a tua ajuda, a tua graça. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e seu vinho. Ou seja, as coisas materiais, como trigo e vinho aqui para Davi. A alegria que Deus colocou valia muito mais do que a agricultura, muito mais do que os bens. A alegria do Senhor é o perdão dele, a justificação dele, a presença dele, a garantia de salvação, o nome no livro da vida, essa felicidade no coração, vale mais do que o trigo e o vinho.
Ou seja, a presença de Deus, a alegria que Ele nos dá, pois o Senhor é a nossa alegria e a alegria do Senhor é a nossa força. Isso vale mais do que tudo, cara. E termino. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que Deus venha dar paz como Deus deu a Davi. Shalom de Deus. Prosperidade, avanço, sucesso, progresso, vitória. E se deitou mesmo na angústia, mesmo na dor de uma traição do próprio filho. Davi disse, eu deito em paz e dormirei. Aleluia. E a confiança em Deus aqui inabalável. O Senhor fazia ele habitar em segurança. Pois é o próprio Deus a segurança do Davi. Que essa mensagem sirva de grande edificação para a tua alma. O Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus também te faça habitar, dormir em segurança, dormir em paz, repousar tranquilo. Aleluia. Pois o Senhor, Ele não desampara os seus. E concluindo aqui, esse Salmo 4, em Levítico 26, o verso 2, o Senhor fez uma promessa ao seu povo, dizendo, também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. Isso é para quem tem aliança com Deus. Em Números 6, 24 ao 26, que é a bênção sacerdotal, Arão abençoava o povo do Senhor, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Davi está pedindo a Deus, né? E crendo, dizendo que em paz dormirei. Aleluia. Porque o Senhor faz habitar em segurança. É a bênção sacerdotal sobre Davi. Em Juízes, capítulo 6, versículo 23, o Senhor disse a Gideão, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Logo em seguida, Gideão edificou um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é a paz. Juízes 6, 24. Segundo Crônicas 20, 30, é dito que o reino de Josafá ficou quieto. E o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E em Jó 22, 21, somos aconselhados, une-te, pois, a Deus e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Percebe aí? Une a Deus e você vai ter paz e vai lhe vir o bem. No Salmo 4:8, que a gente leu, no último verso, Davi diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, só tu, não precisa de Rottweiler, Pitbull, não, só tu me fazes habitar em segurança. No Salmo 29:11, o salmista disse que o Senhor abençoará o seu povo com paz. Isaías 26:3, o profeta Isaías escreveu que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Você está firme no Senhor? Então, se a sua mente está firme em Deus, Deus vai conservar a tua vida em paz. João 14:27, o próprio Senhor Jesus disse, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Recebe paz em nome de Jesus. Romanos 5:1, Paulo afirma aqui, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 12:18, Paulo nos aconselha, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 16:20, Paulo diz, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. 1 Coríntios 14:33, ele afirma que o nosso Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo. A palavra de Deus afirma que o fruto do Espírito Santo inclui a paz. Também diz que devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está em Efésios 4:3. Filipenses 4:7, Paulo ainda escreve que ele escreveu que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses 3:16, ele nos abençoa dizendo, ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. Hebreus 12:14,
O escritor sagrado nos aconselha a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tiago 3,18. Tiago afirma que o fruto do Espírito semeia-se na paz, para os que promovem a paz. E Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro 3,11, Pedro nos aconselha a buscar a paz e empenhar-nos para alcançá-la. E uma palavra tão pequena, de apenas 3 letras, paz, que Davi também está concluindo aqui. Porém, o mundo inteiro anda buscando paz. Mas a paz verdadeira só vem em Jesus, que é o príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. O coral celestial cantou isso, né? Aleluia. Que Deus nos ajude. Compartilhe aí essa mensagem. Que o Espírito Santo venha fortalecer, ajudar quem está em angústia. Venha livrar, como livrou Davi. Separar quem é querido e dar essa paz aos verdadeiros adoradores convertidos e guardar debaixo dessa paz gloriosa. Porém, o fim dos adoradores de vaidade e mentira, você já sabe, caixão, paletó de madeira e segue-se o juízo. Compartilha aí, Deus te abençoe a todos que comentaram. Eu não consigo ver daqui porque a câmera está ao contrário, mas que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Ore comigo. Espírito Santo, Espírito da verdade, em nome do Senhor Jesus, agradeço por essa palavra tão maravilhosa, por cada conselho que o Senhor nos deu. Senhor, glorifico o teu nome como Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Pai, essa palavra nunca cairá por terra, porque ela é viva e eficaz, Senhor, e mais penetrante que espada alguma de dos dentes, que penetra as juntas e medulas, divisão do espírito e da alma, Senhor, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações, e todas as coisas estão nuas e patentes diante de ti que devemos tratar. Glorifica o teu nome mais uma vez, como tu já tem glorificado. Em nome do Senhor Jesus, já te agradeço. Amém. Fica na paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor. Se Jesus não voltar, se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 5. O caldo está engrossando. Deus te abençoe, crente. Em nome de Jesus. Pai do Senhor.